Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E hoje, meus amigos, é dia 6 de março de 2023. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um mês do ano, né? E que esse mês possa ser um mês abençoado, né? Que nós possamos todos estarmos sintonizados com as energias benéficas que os nossos amigos espirituais nos emanam, né? Então, vamos sempre conectar com Deus, que é essa energia que está no universo, o nosso querido Mestre Jesus. Quando a gente não conseguir fazer nada, vamos mentalizar Jesus, ou dizer pelo menos o seu nome, né? Jesus. E para a nossa leitura da noite, eu quero compartilhar com vocês, não é essa telinha, aqui, o nosso grande pequeno livro, né? Que é a Agenda Cristã. Hoje nós estamos aqui, né, para podermos fazer essa leitura, essa reflexão, que nos ajudará no nosso dia, no nosso entendimento. Pode acreditar. Você falará a você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho, e cada vez mais dificilmente. Você chamará a Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Agenda Cristã, Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma lição profunda, né, meus amigos? Que possamos sintonizar com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Então, vamos iniciar a nossa reunião com a oração da nossa querida amiga Consuelo. Ela vai fazer a sensibilização inicial. Seja bem-vinda, Consuelo. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos da nossa casa espírita, seu Zé Marcos Garcia, para que possamos entrar em sintonia
com todo esse maravilhoso aprendizado que nos é oferecido. Que o amparo seja levado a todos nesse momento, todos os necessitados. E só temos a agradecer. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Que assim seja, minha amiga, que Jesus sempre lhe abençoe. Sim. Meus amigos, vamos seguir firmes e confiantes, e seguindo sempre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E para nossa alegria, hoje é a primeira segunda-feira do mês. E a nossa amiga Valdete, com o livro aqui, Paulo e Estevão. Eu sempre falo errado o nome do livro, viu, Valdete? Eu sempre tento me corrigir, senão eu falo Paulo de Tarso. Eu Você esqueço esquece do do Estevão. Estevão. Não pode esquecer o Estevão, né, Não. Valdete? Valdete, seja bem-vinda, minha amiga. É com grande alegria que nós estamos aqui. Você sabe que você nos contar a história de Paulo e Estevão nos encantam, viu? Então, seja Obrigada, bem-vinda. mas é narrativa sintética e bastante simples, né? Mas eu tenho notícia de gente que já pegou o Paulo Estevão de novo para ler, e quem não tinha lido já começou a ler Paulo Estevão. Então, tá vendo? Mas o bom é ler mesmo, porque contar não mostra a grandeza do livro, né? É igual filme. Você vê um filme baseado num livro, mas tem que ler o livro. Tá Deixa eu... Então, boa noite a todos, com alegria que estamos aqui outra vez, né? Mas é o 8º capítulo aqui, 8ª live. Já 8 meses estamos... já, Valdete? 8 meses. A minha sobrinha falou, tia, mas o povo esquece, como que você fica fazendo isso a longo prazo? Não, mas a gente tem lá a nossa playlist lá no canal, quem esquece é só ir lá e que está lá separadinho. O Pérez separou para a gente, é só ir no playlist do Paulo e Estevão e que está lá os outros capítulos, viu, meus amigos? Mas a gente não perde, a gente sempre está aprendendo. Fica à vontade, Então minha vamos. amiga. Eu vou... da última vez, depois que o Paulo e o Barnabé fizeram essa longa viagem de 4 anos e quase 5 e retornaram a Antioquia, chegando aqui de barco no porto de Seleucia, depois segue o rio Orontes até Antioquia. Aí eles se surpreenderam, porque eles vão encontrar ali a igreja com muitos problemas, porque quase 5 anos fora, então nesse tempo a igreja perdeu a simplicidade, aquela maneira da mediunidade, até de voz direta, e passou a ter divisões de opiniões, um grupo mais judaizante, mais ligado às tradições judaicas, queria que os gentios, aqueles que não eram judeus, fizessem a circuncisão, enquanto os do lado dos gentios achavam desnecessária essa atitude. Aí Paulo e Barnabé chegam e encontram, então, essas questões dentro ali da igreja. E perdeu, então, aquela unicidade de ideais, aquela simplicidade, aquela dedicação ao Evangelho de Jesus. Então, ficou com aquele clima de divisão. Até a gente localiza hoje em dia em muito centro, que acontece cisões, divisões. Eu já vi grupinhos sair de um centro, fundar outro centro, porque houve ali discórdias onde participavam, aí cria outro centro,
E essas divisões não têm cabimento, porque o movimento por Jesus, a divulgação do Evangelho de Jesus, a vivência do Evangelho de Jesus, não pede que aconteça essas divisões, essas questões. Discórdias, pontos de vista diferentes sempre vai ter, mas a gente precisa aprender a ser tolerante, a entender uns aos outros, a resolver as questões com ponderação, com racionalidade, e então com muita prudência. E naquela época já começou a acontecer tudo isso. Aí eles colocaram a beleza que foi a viagem, todo mundo ficou entusiasmado, só que aquela questão continuou. Por mais que Paulo e Barnabé tentassem minorar ali aquelas questões, eles não conseguiam. E aí, então, houve esse problema e eles acharam, então, por bem solicitar a vinda de Pedro até ali Antioquia. Aí, depois de algum tempo, Pedro aceita e chega lá. Nossa, a alegria foi geral. Paulo respeitava muito o Pedro, porque Pedro que o acolheu na Igreja do Caminho, ele sabia da importância de Pedro, da liderança, do espírito elevado que Pedro apresentava nas decisões, o amor que Pedro tinha por Jesus. E também o Barnabé, ele era um afilhado de Pedro, porque ele chegou na Igreja do Caminho como novato, e Pedro o acolheu, e o Barnabé, pela sua índole bondosa, sua capacidade, ele conseguiu, então, vir para essa igreja de Antioquia, enviado por Pedro. E Pedro que sugeriu que Barnabé fosse buscar o Paulo lá em Tarso para ajudá-lo. Então, Pedro ia ali visitar os gentios, visitar os participantes da igreja, e ficaram naquele clima de euforia, de alegria. Mas acontece uma coisa, depois de alguns dias, Pedro ali conversando, recebendo, visitando, muito feliz, muito alegre com aquele ambiente que ele encontrava ali, ele recebe a visita de 3 enviados do Tiago, lá de Jerusalém. A partir do momento que esses enviados do Tiago chegaram, Pedro mudou a atitude. Ele não ficou mais com aquele sorriso, ele não ficou mais indo às casas, visitando ali os arredores da igreja. Ele ficava só na companhia daqueles 3, ele ficou mais fechado. Paulo não aguentou. Depois de alguns dias dessa mudança, ele resolveu, ele comentava com Barnabé, Barnabé, não, você não vai falar nada com ele, ele tem seus motivos, ele respeita também muito o Tiago. Então, o Barnabé pediu muito a ele para não fazer nada, mas o Paulo não se aguentou. Aí, numa reunião à noite, o Paulo levanta e coloca tudo, que ele estava estranhando a atitude de Pedro. Por que Pedro mudou totalmente a relação ali com os gentios, com todos ali da igreja? Então, que ele não entendia por que ele estava fazendo aquilo. O Barnabé ficou lívido e chamou a atenção do Paulo, mas o Paulo não quis nem saber. Ele era muito franco, muito eloquente e continuou a falar. Aí o Pedro ficou quietinho, não dizia nada. Aí o Barnabé resolveu fazer uma leitura, falar. Paulo
e continuou colocando ali cobrança da atitude do Pedro. Aí, num dado momento, que o Pedro levantou, aí todo mundo ficou atento, viu o que ele ia falar. Aí, humildemente, ele disse que ele tinha errado muito, que ele não tinha respeitado Jesus como deveria. Então, ele se colocou assim, com tanta humildade e falando tanto da sua pequenez, que deixou os outros sem jeito, porque ele se humilhou ali. E depois ele falou: vamos abrir as anotações de Levi, vamos ler e fazer então um comentário. Aí abriram, ele fez a leitura, fizeram a leitura, ele comentou e pronto. Encerrou aquela noite. Aí Emmanuel descreve assim no livro: a ponderação salvou a igreja. Olha, se não fosse Pedro colocar ali a ponderação, a simplicidade, o amor ao próximo e colocar os ensinamentos de Jesus através da sua atitude, haveria tido ali naquele momento uma divisão total. Aí eles marcaram então com o Pedro, depois daquilo, uma reunião, que pudesse ter uma reunião lá na igreja, lá de cristã de Jerusalém, para resolver esse problema da circuncisão entre os gentios. Aí Pedro aceitou, falou que então ele ia embora, ele foi com aqueles 3 enviados do Tiago, e daí, então, 4 meses, naquele ano, então, de 49, teve a famosa Assembleia de Jerusalém, onde havia 3 posições. Paulo levou o Tito, foi com Barnabé, o Tito, que era o motivo da briga, da cisão, porque o Tito era um jovem promissor que falava e ensinava muito bem sobre o Evangelho de Jesus, mas ele era gentio. E daí queriam que ele fizesse a circuncisão. E Paulo não aceitava isso. Achava aquilo um ritual nada importante, que não significava nada. E o Tiago, que era do lado dos radicais, dos judeus que frequentavam a igreja lá de Jerusalém, e que queria manter esses rituais dos judeus. Então, ele era muito disso tudo. Então, foram para a Assembleia. No começo, na primeira reunião, eles ficaram já hospedados ali, diferente da outra vez, que eles foram lá para a casa da Maria Marcos, agora eles foram hospedados ali na igreja. Só que o Paulo viu como que é que o Pedro conseguia conviver com aquelas mudanças que o Tiago tinha feito. E o Tiago que liderava tudo aquilo, que mandava, que determinava tudo aquilo que acontecia ali. Aí, então, o que houve? O Tiago, na primeira reunião, todos ali estavam, ele perguntou para o Paulo se o Tito era circuncidado. Aí o Paulo falou que não. Ele falou, então, para ele participar aqui das reuniões,
amanhã cedo ele tem que fazer a circuncisão, senão ele não poderá entrar aqui. O Paulo ficou azedo, ele já não gostou. Aí o Barnabé, vendo que o Paulo estava muito contrariado, mas teve que aceitar, aí ele resolveu ele mesmo contar da viagem que eles fizeram ao mundo da gentilidade, dos gentios, aquela longa viagem. Todo mundo achou muito interessante, muito importante, o número de comunidades, de igrejas que eles fundaram, quantos eles adquiriram de seguidores, né, para Jesus. Aí acharam muito interessante. Então, eles foram dormir. E quando eles estavam, então, lá no quarto, o Pedro foi conversar com eles. Aí o Paulo ainda falou, mas como que o Tiago mantém todas essas formalidades aqui? Aí Pedro disse, olha, se não fosse o Tiago, essa igreja não estaria mais aqui de pé. E você vê o quanto que a gente atende dos necessitados, quantos vêm aqui buscar o evangelho, buscar socorro material, espiritual. E o Tiago, se não tivesse essa correlação que ele tem com os judeus, que ajudam até financeiramente a gente, essa igreja já estaria fechada. Aí o Pedro falou, eu vou contar um fato para vocês. Teve uma noite, um dia, que eu estava muito chateada. De vez em quando, não foi só nesse dia, eu pensava assim, eu vou embora, eu não aguento mais essa dificuldade que o Tiago fica impondo. Eu não sei para que eu estou aqui. Aí ele estava nessa noite, orou muito e pensou em ir seriamente embora. Aí nisso o quarto encheu de luz e aparece Jesus. Aí Jesus diz para Pedro, atende os filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. E sumiu. Paulo, naquela hora que ele ouviu essa expressão, os filhos do Calvário, ele lembrou de quem? Daquele desdobramento que ele teve lá na gruta, quando o pai dele expulsou de casa, que ele caminhou sem rumo e foi parar numa gruta, perto lá de Tarso, e naquela noite ele desdobrou-se, encontrou com os irmãos de Corinto, com Gesiel e Abigail, onde eles incutiram muito ânimo nele e colocaram muitas esperanças e a necessidade dele trabalhar por Jesus. E foi então nesse encontro que Abigail diz para Paulo, atende os filhos do Calvário. Aí ele foi questionando. Aí ela deu aquele roteiro. Ama, espera, trabalha, perdoa. Aí o Paulo, quando Pedro diz que Jesus pediu isso para ele, atender os filhos do Calvário, e Abigail tinha pedido isso para ele, então ele entendeu a postura de Pedro. E entendeu o chamado de Jesus. Aí Pedro, então, mostrou ali para eles o porquê ele tolerava, porquê necessitava. Mas Paulo, vendo aquela situação, que eles dependiam financeiramente até ali dos judeus, aí ele falou, precisa se criar aqui um trabalho, algo independente para a manutenção aqui da casa. Porque se ficar dependendo deles, fica subjugado mesmo a eles. Então, teria que desprender-se aí até financeiramente
Então, por isso que eu falo que eu lembro do doutor Novelino, porque o doutor Novelino, ele criou os lares, as creches, mas ele criou a fábrica, ele depois criou a fazenda, e depois que tudo acabou, fábrica, fazenda, ele diminuiu as creches, ficou só na unidade 2, e que os alunos da unidade 1, que pagam as mensalidades, aquela renda ali é para sustentar a unidade 2, o lar lá. Então, o doutor Novelino tinha essa mentalidade, autossustentação de toda a obra, porque fica independente e o trabalho deslancha com mais tranquilidade. E Paulo tinha essa visão. Tanto é que ele e o Barnabé, em cada lugar que eles iam, eles exerciam a atividade deles. Paulo, tecelão, e o Barnabé, ele era que faz telha, que faz o barro. Olheiro. Oleiro, né? Na olaria. Então, os dois tinham as suas atividades. Por isso, ele sugeriu a Pedro para ter uma horta ali. Ele falou assim, e põe os melhorados a trabalhar. O Hospital Allan Kardec, o Zé Marques fazia isso. Depois o Zé Russo também. Punha os doentes melhores a cuidar dos outros, então evitava de contratar muito cuidador, muito enfermeiro, porque os melhorados, às vezes muitos não iam embora, ficavam ali mesmo. Então, eu sei de mulheres que depois iam para a cozinha, elas é que cozinhavam, e os melhorados iam cuidar de horta. Então, iam fazer atividades ali. E o Paulo, então, sugeriu para ter essas atividades e falou que ele e Barnabé iriam numa próxima viagem. Então, que eles iam coletar, pedir para todas as comunidades onde eles fundassem as comunidades, naquelas que eles já tinham fundado, doações para a igreja ali de Jerusalém, que era muito sufocada pelo judaísmo. Então, eles, durante aquela semana, eles foram, então, construindo essa compreensão mútua entre eles, nas várias reuniões. E depois, eles, chegou no fim, resolveram que os gentios não teriam, então, que fazer a circuncisão. E que outras coisas deveriam ter que obedecer, porque os judeus até hoje, eles não comem carne de animais focados. O que é animais focados? O frango, quando você torce o pescoço, estrangula, o sangue não sai. O que é cortado assim, com uma faca, o sangue sai. E os judeus não comem sangue. Às vezes, então, o animal ele recebe uma martelada na cabeça, então ele não é sangrado. E até hoje, os judeus, para comerem carne, eles têm alguém especializado que vão ver como que o animal é abatido, tem os açougues especiais, tem os frigoríficos especiais para fazer. A carne tem até um nome, essa carne. E os animais que eles podem comer, eles têm que ter o casco dividido, e é o caso da vaca, da cabra, do carneiro, e que são herbívoros, que eles se alimentam de ervas, né? Agora, o porco, o coelho, a lebre, e eu esqueci qual o outro, eles não comem porque não tem a fenda no casco, se bem que o porco tem.
mas é porque e as aves que são sufocadas, então eles não comem. E naquela época eles ficavam, então, querendo impor isso aí também. E nas decisões, então, ficaram decididos 3 itens. Primeiro, a circuncisão não precisaria ser efetuada nos pagãos. Então, o Tito, coitado, teve que fazer ali, mas dali para frente os outros não teriam que fazer. Fuga da idolatria, porque os pagãos, eles tinham os deuses. Lembra que ali em Listra, eles encontraram o culto a Mercúrio, a Saturno, então eles tinham os deuses, então não era para eles ter. Evitar a luxúria, seria traição, prostituição e outras coisas mais, riqueza perdulária, né? E não comer carne de animais focados. Aí fizeram uma cópia para levar e depois para distribuir para todas as igrejas. Aí o Paulo e o Barnabé ficaram ali ainda na igreja um pouquinho, estabeleceram o projeto da coleta na nova excursão e para sustentar a igreja de Jerusalém. Aí, quando eles retornaram para Antioquia, o Paulo e o Barnabé levaram mais 3. O Silas, o João Marcos, o sobrinho do Barnabé. O Paulo não gostou muito, porque ele ainda tinha o pé atrás com o João Marcos. E Barsabás. Aí o Pedro falou que o Silas, ele era excelente, ele era novato, mas ele nem sempre ele combinava muito com o Tiago. Ele era meio igual o Paulo, não aceitava aquelas coisas, então que era bom o Paulo levá-lo. E foi um grande companheiro daí para frente do Paulo. Bom, eles foram embora, aí o Paulo comentou, ficou aliviado da isenção da circuncisão. A fuga à idolatria, isso aí estava certo, porque Jesus também, ele nunca pregou a idolatria, a imagens, a nada. Evitar a luxúria também, ninguém aceitava. E agora, não comer carne de animais focados? Ele falou, cada um resolve o que quer comer, não vou ficar cobrando isso aí. Então, estava tudo bem. Ele saiu de lá aliviado, foram embora, e agora, então, eles vão pensar na próxima viagem, na segunda viagem, que vai durar de novo quase 5 anos. E pelo trajeto, vocês vão ver que vai ser muito mais longa do que a anterior. E gastou quase que o mesmo tempo. E então nós vamos ver o seguinte: o Barnabé e o João Marcos, o Paulo não aceitou levar o João Marcos. Aí o Barnabé, mas o Paulo, ele já está mais maduro. Não, mas eu não sei se ele está tão integrado para enfrentar as longas viagens. Então é melhor você ir com ele para um lugar aonde já estão estabelecidas. Aí o Barnabé falou, e a nossa amizade? Falou, a nossa amizade, Barnabé, o Paulo disse, vai continuar eternamente. Não é por isso que eu não vou com vocês, que eu vou seguir adiante, e o Silas quis ir, então foi ele, o Silas, que a nossa amizade vai se romper. Aí o Barnabé falou, então eu vou voltar em Chipre, que eu tenho que rever lá negócios ainda da família, e tem as igrejas que nós fundamos por lá. Ele falou isso mesmo. Então vocês voltam para Chipre, e eu e Silas, então vamos empreender essa nova viagem. Aí, essa nova viagem, eles vão sair de Antioquia, vai aqui para Tarso,
E, passando em Tarso, ele revê amigos, revê que a igreja ali continuou, o pai dele já não estava mais ali, tinha se mudado. Então, nesse mapa aqui, ó, Antioquia a Tarso. Daqui, o Paulo revê todos aqueles lugares onde eles tinham ido. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia. E quando ele passa em Listra, ele vai perceber que o Timóteo já está pregando em toda a região. Ele já está todo ligado às comunidades ali ao redor. E a avó, Eunice, tinha que voltar lá para a Grécia para resolver assuntos de família. E a mãe do Timóteo também. Aí falaram com o Paulo: por que vocês não seguem, então, com o Timóteo? E o Timóteo, louco para participar dessas empreitadas do Paulo. Aí o Paulo falou, com toda a graça, o Timóteo ele já aceitou, diferente do João Marcos, porque o Timóteo está de firme, essa inteligência aguda, e já entendendo o Evangelho de Jesus muito bem. Então, ele aceitou, só que pediu uma coisa: você vai fazer a circuncisão, porque já que deu problema com o Tito, às vezes vai pela frente aí, vai ter outros problemas. Então, é melhor garantir. Mas os gentios não precisam. Mas você que vai acompanhar, então é melhor garantir. E a gente, então, vai ver que saíram de Antioquia, passaram em Tarso, reviram aqui as localidades, as igrejas, Icônio, Antioquia. Aí Paulo adentrou a região da Galácia. Por isso que mais tarde ele vai escrever a Epístola aos Gálatas, porque aqui o Timóteo já tinha influenciado bastante região, e o Paulo também aqui andou formando outras comunidades. Então, eles percorreram aqui a Galácia, a Frígia, e quando eles iam aqui para a Mísia, no meio do caminho, o Estevão sugere. O Paulo não sabia que era o Estevão, ele acha até que é Jesus, que eles sigam em frente. Aí, quando Paulo aceita aquela intuição, aquele aviso para seguir em frente, eles começam a caminhar, e a caminhada não era fácil. Aí, no meio do caminho, ele tem a visão de um macedônio. Então, isso quer dizer que era para ele vir aqui para a região de Troade, aqui em Troade, e daqui partir lá para Macedônia. Por que Macedônia? Macedônia hoje, a parte dela é Grécia, porque não existia a Grécia. Atenas, a capital, era na Acaia, na península, e o resto chamava Macedônia. E então, por isso que não falaram, vamos para a Grécia, vamos para a Macedônia, porque parte hoje da Grécia é a Macedônia, e outra parte é uma Macedônia que virou um país independente. Bom, aí o Silas falava e o Timóteo, mas a gente chegou em Troade, e lá para a Macedônia não tem recurso. Aí o Paulo era tão confiante que falou, Deus proverá. Confie. Se está indicando que é para a Macedônia, vai dar certo. Aí, os macedônios, eles têm um traje, até hoje é diferente, ó. As danças, os trajes típicos. Eu peguei essas figuras porque eles não se vestem normalmente assim. Mas naquela época os trajes típicos, né,
e pelos trajes, o Paulo identificou que era Macedônia. Aí eu pus aqui só para vocês verem, né? Que da Mísia, ali da região da Mísia, que o Estevão mandou ele seguir ali em frente, né? Eles desviam, então, para Troade, que fica ali no litoral. E lá em Troade ele tem a visão, então, desse macedônio. E quando eles entram numa loja, que eles chegam perto de uma loja, quem eles avistam dentro da loja? Lucas. Paulo, então, falou, achei a solução, porque aí eles vão lá na loja, reencontram Lucas, e olha que fazia tempo que eles não viam Lucas. O Paulo, né? Porque o Silas não conhecia e o Timóteo também não. E o Paulo não via o Lucas há muito tempo. Ele viajou mais de 4 anos, agora já estava viajando de novo. Lucas tinha estado ali há algum tempo atrás, então já fazia uns 6 anos que eles não se viam. Aí ele põe para Lucas o projeto, só que estava sem recurso. Aí o Lucas falou, eu estou como médico a bordo há algum tempo e posso, então, colocar vocês nesse barco onde eu estou, como médico. Aí o Paulo fica todo feliz, porque achou condução, achou o amigo que tinha recursos ali, e lá vão eles para Samotrácia. Deixa eu ver se eu volto aqui. O mapa está mais na frente. Bom, só sei que eles vão para o porto de Neápolis, ficam lá 2 dias. Deixa eu ver se eu vejo o mapa aqui. Então, eles saem de Troade, vêm aqui para Neápolis. Nesse trajeto no barco, o Paulo fala assim, Lucas, por que você não tira um afastamento do seu serviço e vai com a gente? Aí o Lucas falou, eu já estive pensando nisso. Então, aí você não precisa ficar a serviço aí no barco. Vai com a gente. Aí engrossa. Agora são 4. Então, eles descem em Neápolis. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E ficam 2 dias em Filipos. O Paulo vai se encantar aqui, porque eles chegam e quem que eles vão encontrar? Mulheres ao longo do rio ali da cidade, fazendo orações durante o dia. E só tinha mulheres, porque os homens naquele momento estavam trabalhando. Aí o Paulo adentra a cidade e descobre essa novidade de mulheres, deuses deles ali. Aí lá vai o Paulo com todos eles ali ao longo do rio. Quando eles chegam ali, as mulheres se entusiasmam, ficam achando ótimo o que ele vai ensinar. E uma delas, Lídia, que tinha uma casa grande, que comercializava tecidos de púrpura, tecidos vermelhos, né, que usava muito, ela então os acolhe e abre ali espaço na casa dela já para fazer a comunidade. Essa Lídia foi muito importante. Depois eles falam que o Paulo era machista, pelo que escreve. Olha só como a mulherada ajuda, né? Já teve os casos lá da Maria Marcos, mãe do João Marcos, que abriu a casa dela, e a Eunice e a Lloyd lá abriram a casa delas, a avó e a mãe do Timóteo. Então, Jesus também, as mulheres ajudavam muito, e eram mulheres feministas, e os homens não eram machistas, né? Então,
é isso que acontecia. Eles tinham espaço através dessas mulheres, de homens também, mas mulher foi muito importante. Aí aconteceu que em Filipos, os judeus, sempre os judeus, né, começaram a implicar com eles ali. Então, eles, no Rio Gangas, chama Rio Gangas, né? Lídia os acolheu na cidade, que recebia espíritos, que eram espíritos ludibriadores, que faziam só adivinhações, interesses, ela cobrava, mas tinha um grupo que ganhava essas contribuições através dessa coitada, dessa pitonisa, dessa médium. Aí, quando os romanos, né, além dos cultos romanos, tinha a pitonisa, o Paulo resolve expulsar esse espírito aí que estava dominando ali as adivinhações, as pesquisas que as pessoas faziam com ela. Aí o Paulo expulsou o espírito. Para quê? Arranjou enguiço com os patrões dela, que aí ela não pôde mais fazer aquele trabalho. Aí eles denunciaram, eles como feiticeiro, que estava ali atrapalhando o serviço da cidade e tal. Aí eles foram presos, açoitados em praça e foram, então, levados para a prisão, porque Lucas e Timóteo não estavam ali com eles. Os dois seguiram na frente para Tessalônica para preparar o terreno. E Paulo e Silas ficaram em Filipos ou Filipes. E então o Paulo foi preso e açoitado junto com o Silas. Por causa disso, aconteceu algo ali na prisão. Quando eles foram presos, o Paulo, naquela noite, veio uma tempestade e no Evangelho, Atos dos Apóstolos, fala que foi um terremoto. Mas a palavra que é usada aí, ela quer dizer tempestade. E confirmando, os que analisam a tradução da palavra, vê que o Emmanuel acertou, que não foi terremoto, foi uma tempestade. Aconteceu uma tempestade que abalou ali a prisão e as portas se abriram. Paulo, então, saiu ali da sua cela e as outras celas foram se abrindo. E os presos todos foram ali para o corredor e ele começou a falar que Jesus acalmou a tempestade. E conta aquela cena de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. E quando o carcereiro viu todos os presos fora das celas e o Paulo ali com Silas ensinando, ele quase se suicidou, ele quase se enforcou. Paulo então acalmou e falou: não, eles vão voltar todos para a cela. Aí Paulo ensinou, os presos depois voltaram todos para as celas, o carcereiro fechou todos, inclusive o Paulo e o Silas. Aí os juízes foram comunicados do fato que aconteceu ali. Aí os juízes, consultando, vendo o que eles tinham feito, viu que não tinha nada de importância, que, pelo contrário, eles tinham até acalmado os prisioneiros, então libertou os dois. Aí os dois viram que tinham que ir para frente. Aí foram para Tessalônica. Eu acho que deixa, né, Tânia, para
a viagem para depois continuar. Valdete. Aí a semana que vem, o mês que vem, você pega epístolas também, né? Eu estava aqui É, analisando. Ai, gente, é muito bonita essa passagem, né? A gente começa a viajar junto, né? é, Mas vamos e parar os, aqui. é, e os filipenses tinham um carinho muito grande pelo Paulo, e o Paulo se afeiçoou muito a eles, né? Tanto é que na Epístola aos Filipenses ele demonstra isso. Mais tarde ele vai escrever, né? E Filipos, deixa eu só mostrar umas fotos. Aqui vocês têm as ruínas de Filipos, porque a cidade não existe mais hoje. O rio Gangas, que ainda passa por lá, né? O rio não desapareceu. E aqui na beira dele que as mulheres então pregavam. E aqui teria sido a prisão onde aconteceu esse fato inusitado, né? Que Paulo e Silas presenciaram. E foi uma tempestade e não foi um terremoto. E isso daí, então, é confirmado por Emmanuel. Então, vamos sair daqui. Mas é ótimo. É, Aí, o mês que vem, a gente é, volta, né? Essa parte. É bom a é que eu pessoa. pego o fio da meada Uhum, através, né? uhum. Aí a gente vai vendo, né? Cartas a Tessalos. Opa, é um nome grande, eu sempre me confundo. Tessalonicenses. Pense, tá vendo? É Ah, difícil de falar e de escrever. Dois S's, é. C e um Aí S vem tudo que só. a gente vai entendendo ali, né? Por que é que Paulo escrevia essas cartas, né, pessoal? É interessante. Paulo Estevão nos traz vários conhecimentos, né? É uma leitura que a gente necessita dela. O Valdete? objetivo de Emmanuel foi esse, né? Uhum. Esclarecer a vida e os fatos dos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus no primeiro século, porque depois veio a igreja e foi mudando tudo, É, a Igreja é, Católica, né? é. E a gente vê que esse trabalho é o que o Espiritismo quer resgatar, né? Resgata, voltando lá nesse início. É, o cristianismo primitivo, né, que a gente fala. É o Mas tá cristianismo bom, primitivo, que é o Espiritismo revivendo esse cristianismo. gente viu. Tá vendo? São vários termos que a gente vai tomando, se a gente não domina, a gente vai conhecendo, agora, é por isso que é assim, assim, assim. Mas foi bom, minha amiga. Gratidão. Então, eu que agradeço. Não, nós agradecemos muito. Meus amigos, vocês viram que maravilha, mas eu quero contar para vocês que esse mês nós vamos ter a Valdete mais uma vez. Esse mês, a USE Intermunicipal de Franca, ela sempre faz, na última semana de março, a Semana da Família. E eu andei pensando assim, mas por que é que a gente não pode falar depois do Paulo de Tarso? Vamos pensar nessa questão da família. A família está precisando ser acolhida, né? Todas as famílias estão precisando ser acolhidas. Então, na próxima semana, nós vamos ter aqui conosco a nossa amiga Ângela, que é também trabalhadora da nossa casa, que vai falar sobre o amor fraternal. Aí, eu vou dar um spoiler para vocês, e vocês não contam para a Valdete, não, que eu falei, mas a Valdete vai voltar de novo no dia 20. Valdete, dia 20, né? Ela vai voltar para estar Sim, é dia 20. olha só o nome. Os laços intricados de família. Sabe, eu vou dar um spoiler.
ela utilizou esse livrinho aqui, o 13, o 14, Valdete, o capítulo, né? Os missionários da luz. Ela vai falar um pouquinho, 12 e 13. 12 e 13. Ela vai falar da reencarnação de Sigismundo. Quando a gente fala, né, Iraídes? A Iraídes está aí, ó, já deu até um sorriso. A importância que é o planejamento reencarnatório e a formação de uma família, né? E na última semana é também sobre família, e eu não sei porque é a USA Intermunicipal que vai enviar, né? O assunto também vai ser família. Então fica aqui o convite. E quem ainda tem aí em casa os missionários da luz, corre lá e lê aí sobre, relembre sobre a reencarnação de Sigismundo, que é lindo, é maravilhoso, né? É uma aula de biologia, né, Iraíde? Você está aí com o seu microfone aberto, é uma aula de biologia, né? Nós vamos aprender muito, uns termos, né, Valdete, que a Valdete que tem sobrinhos médicos, né, que a gente fica meio assim, né? Mas Eu estamos tive que aqui consultar minha sobrinha essa semana, porque consultando. eu vi lá, eu acho que, eu pensei assim, eu acho que digitaram errado aqui no livro, porque falou veia porta. Eu falei, mas é a aorta. Aí minha sobrinha, não, senhora, veia porta existe. Existe a artéria aorta, mas a veia porta existe. Então, eu já por aí, falei, pronto, A gente está sempre aprendi. aprendendo, né? Não, não tem É, como. O nosso destino é evolução, pessoal. Então, vamos aí, né? Nós estamos já chegando ao final. Vou convidar o seu Adalto para fazer a nossa oração final. Depois já desses spoilers todos que nós tivemos aqui, né, para o nosso mês de março, que esse mês vai ser um dos meses melhores que nós já tivemos na nossa vida, com muita luz, com muito amor, com muitas bênçãos, né? Só depende de nós. Então vamos agora nesse momento mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, o nosso querido, o senhor José Marques Garcia, com todos esses trabalhadores que passaram pela nossa casa, que estiveram em trabalho com o senhor José Marques Garcia, entre eles Dona Maria Barola, né? Com a companheirona do nosso querido senhor José Marques Garcia, no trabalho da divulgação, que nós possamos, nesses momentos, pedir a bênção, o amparo, a proteção para nossas famílias. A nossa família é aquela que nós necessitamos, essa família em que nascemos, que participamos agora, é a família que merecemos, é a família, são as pessoas que estão conosco para nos ajudar na nossa evolução. Por isso, vamos deixar de lado as tristezas, as bobeiras, vamos fortalecer os laços familiares. Então, que essa equipe toda possa abençoar o lar de cada um dos irmãos que estão aqui conosco na nossa sala virtual, os que nos assistirão posteriormente, possam ter essa paz, essa luz, essa união, para que possamos, assim, cada dia, ser um pouquinho melhores na nossa encarnação. Pois, para estarmos aqui, foi tanto amor envolvido para que encarnássemos na família que nascemos. Abençoe, Senhor. Abençoe Jesus, Maria Santíssima e bons amigos, todas as famílias.
abençoe o nosso querido Brasil, os nossos governantes, o nosso planeta Terra. Abençoe a todos infinitamente. Que as nossas águas possam também ser abençoadas com os remedinhos que necessitamos para os nossos corpos espirituais, que refletirá no nosso corpo material. Gratidão infinita. Seu Adalto? Sim. Tá. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Que nós possamos levar essa energia gostosa que todos nós estamos sentindo para todos que estiveram ao nosso redor. Que o nosso lar seja esse cadinho de paz, de luz e de amor. Beijão no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.